que você faz quando reconhece um estado de espírito negativo? Quando você se apercebe, não é, no instante em que está a acontecer, que você está com raiva, tristeza, como você age? Só o facto de ter a consciência dos nossos sentimentos, das nossas próprias emoções no exato instante que aquilo está a acontecer é um grande sinônimo de inteligência emocional. Essa é exatamente a pedra angular da inteligência emocional, que é a autoconsciência, para significar a consciência dos nossos próprios atos. Isso até pode ser tema para um outro vídeo. Se desejas esse vídeo, um próximo vídeo para falarmos sobre a autoconsciência, escreva aí nos comentários. Pois no vídeo de hoje eu quero falar sobre como você lida com as suas próprias emoções. As pessoas se distribuem em três principais grupos da maneira como se lidam ou enfrentam as suas próprias emoções. São três grupos distintos, não é? E hoje queremos citar e explicar esses três grupos para que você aí desse lado consiga se identificar e saber em qual desses três grupos você se encontra. O primeiro grupo é o grupo dos autoconscientes. Disse mais cedo no início do vídeo que a autoconsciência é a pedra angular da inteligência emocional. Sendo assim, autoconsciente é um indivíduo que tem a plena consciência das suas emoções. É um indivíduo que sabe quais são os seus limites, até onde ele pode ir. Sendo assim, são pessoas autônomas e seguras consigo mesmo e dos seus próprios limites. Por causa da clareza com que analisam as suas próprias emoções, esses indivíduos autoconscientes, eles têm boa saúde psicológica e tendem a encarar a vida de uma maneira positiva, de uma maneira clara, não é? Reconhecendo os seus próprios limites, até onde eles podem ir, e quando se encontram em um determinado estado de espírito negativo, eles conseguem ter a consciência de que estão naquele estado e conseguem facilmente modificar, conseguem facilmente ou rapidamente, não é? Sair daquele estado de espírito negativo, como uma raiva, uma tristeza ou qualquer tipo de estado negativo com que eles se encontram. Mas elas não estão isentas de cair em estado de espírito negativo, não estão isentas de ficar triste, de estar com raiva ou medo ou qualquer coisa que seja. Mas o que as difere, o que difere esse primeiro grupo, que é o grupo dos autoconscientes, é a capacidade de se libertar, é a capacidade de sair desse estado com maior facilidade. Em resumo, a capacidade de analisar as suas próprias emoções, não é? Dar-lhes essa capacidade de controlar ou de dirigir ou de direcionar as suas emoções. Esse é o primeiro grupo, que é o grupo dos autoconscientes. E daí já, se você te identificaste nesse grupo, escreva aí nos comentários que não, eu sou um autoconsciente. Segundo grupo é dos imersos. Esse grupo, que é o segundo desses três grupos, é o grupo dos imersos. E a própria palavra já nos dá uma ideia do que significa, não é? Vejam que imerso vem da palavra imergir, que significa, tem um sinônimo de afundar-se. Quando estes se encontram em um estado de espírito negativo, elas se afundam ainda mais, por serem instáveis e não terem a consciência dos seus próprios sentimentos, não conseguirem entendê-las, não é? Quando se encontram em qualquer estado de espírito que seja negativo, elas se afundam, elas praticamente se perdem nelas. É como se esses estados negativos, esses estados de espíritos negativos, assumissem o controle, assumissem o comando, não é, de suas emoções, assumissem por esses indivíduos serem pessoas que se deixam avassalar pelas emoções, não é? Esses estados praticamente assumem o controle, e esses indivíduos desse segundo grupo, que são os imersos, pouco fazem ou nada fazem para sair desse estado em que eles se encontram. Acabam por sentindo-se incapazes ou não capazes, não é, de controlar a sua própria vida emocional, e acabam por ser pessoas deprimentes e tudo mais. Veja que esse é o segundo grupo, e se te encontras, se te identificas nesse grupo, escreve aí também nos comentários.
E o terceiro grupo é o grupo dos aceitantes. Esse é um completo meio termo entre os autoconscientes e os imersos. Veja que eu disse que os autoconscientes são aqueles que têm a consciência dos seus sentimentos enquanto eles estão a acontecer, das suas emoções enquanto eles estão a acontecer. Enquanto os imersos, não é? Eles não fazem nada, simplesmente se deixam levar e vão e ficam. Já os aceitantes, eles, por serem um meio termo, eles têm a consciência, não é, das suas emoções, dos seus sentimentos enquanto eles estão a acontecer, só que eles não fazem completamente nada para mudar. Elas, como a própria palavra diz, aceitantes, elas aceitam o estado negativo em que se encontram. Veja que tem a tendência de aceitar, não é, esses estados de espírito negativos. Eles estão praticamente divididos em dois ramos. Os aceitantes, ou seja, o terceiro grupo, estão praticamente divididos em dois ramos. Há aqueles que têm a consciência do que estão a sentir, não é? Têm a consciência, sabem que estão em um determinado estado de espírito negativo, só que eles não fazem nada para mudar. Ou seja, eles não sentem a necessidade de mudar, ou seja, eles estão normalmente bem dispostos, a tal ponto que aceitam o estado em que se encontram e não vejam necessidade de mudar, ou seja, está bem como eu estou, aceito isso. E há aqueles que, apesar de saberem o que estão sentindo, caem constantemente ou frequentemente em estado de espírito negativo, com raiva, tristeza ou coisas mais, e não fazem completamente nada para contrariá-lo. Ou seja, há aqueles, não é, que sabem o que estão sentindo, mas estão bem com aquilo, estão normalmente bem com aquilo, bem dispostos, então não têm a necessidade de mudar. Enquanto aqueles outros que sabem o que estão a sentir e não fazem nada para contrariar, não é? Talvez eles não querem estar daquele jeito, mas continuem assim e não fazem nada para mudar. Isso, por exemplo, é o estado de muitas pessoas deprimentes, que acabam por resignarem-se ao que estão sentindo, ao sentimento que têm. Elas aceitam passivamente. Então agora me diz aí nos comentários em qual grupo você te encontras, em qual grupo te identificas. Vimos que são 3 grupos, os autoconscientes, os imersos e os aceitantes. Será que te encontras nos aceitantes, nos imersos ou nos autoconscientes? Quem é você, não é? Quando o assunto é lidar com as suas próprias emoções. Escreva aí nos comentários, eu estarei respondendo todo e cada comentário e nos vemos pela próxima. Até mais.